Finalizando Alzheimer, vamos entrar na fisiopatologia do Alzheimer e em alguns fatores que colaboram para a progressão dessa doença, desencadear essa doença. E é por esse motivo que você está olhando esse cartaz aí do filme O Preço da Verdade. Nós vamos fazer um link com esse filme em um dos fatores desencadeantes. Tá bom? Mais para frente eu comento o porquê ele está aí. Falando sobre o nosso resumo rápido e revisão, vamos lembrar de duas áreas do cérebro, do encéfalo, extremamente importantes, né, que são a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Wernicke, né, está relacionado lá àquele giro supramarginal e a função dele é reconhecimento da fala. E da área de Broca, que envia sinal para o córtex do giro motor, está relacionado com a fala. Motor, né, a fala. E quem conecta a área de Wernicke com a área de Broca é o nosso fascículo arqueado. Então, o fascículo arqueado que vai realizar essa conexão. Beleza? E o paciente com Alzheimer, ele vai ter problemas nessas áreas, dado que ele vai ter dificuldade de falar, dificuldade de entender o que está sendo dito. E mais uma imagem representativa. Então ela vai ter dificuldade de trazer significado, pode até escutar, mas trazer significado. Ou ela vai ter dificuldade, por exemplo, em expressar o que ela quer dizer. Então você vai ter uma redução de vocabulário aí, certo? Então essas duas áreas, essas duas grandes áreas estão relacionadas a esses problemas que o paciente com Alzheimer apresenta. Mais uma vez, uma imagem ilustrativa mostrando aqui o fascículo arqueado, a área de Wernicke, a área de Broca. Aqui você já tem o córtex motor ou giro pré-central, e a área de Wernicke, por exemplo, está relacionado com o significado das palavras, que vai ser afetado no Alzheimer. O fascículo arqueado une as duas áreas, como nós já conversamos, de Wernicke e Broca. Então, você vai entender o que está sendo dito, você vai falar, e quem vai te ajudar nessa compreensão aí vai ser o fascículo arqueado, passando as informações de um lado para o outro. E no Alzheimer você vai ter um probleminha aí nesse fascículo, então você vai ter uma dificuldade de falar, de compreender o que está sendo dito. Então, basicamente você tem um pensamento, eu quero dizer isso, a área de Wernicke, depois vai para a área de Broca, certo? Aí tem a área facial do córtex motor, e você vai falar, tem os pares de nervos cranianos, e você de fato verbaliza aquele seu pensamento inicial. E nós sabemos que no Alzheimer esse processo aqui vai ser prejudicado, e aí essa pessoa vai ter alguns sintomas característicos. Além da fala e da compreensão da fala, existe aquele ponto muito triste que precisa ser mencionado, que é quando o seu avô, a sua avó, aquela pessoa que você gosta e você conhece ela, de sua família há muito tempo, ela simplesmente não reconhece quem é você, não reconhece o parente, não reconhece um objeto. Isso porque o lobo occipital, ele fragmenta as imagens que estão sendo captadas, e essa fragmentação das imagens que estão sendo captadas, elas são enviadas por duas vias para o córtex pré-frontal. A primeira via é o ramo dorsal, que é onde ocorre a união da imagem, une esses fragmentos e forma a face, forma a imagem daquela pessoa. Porém, o ramo ventral, que vai trazer significado, que vai fazer com que aquela imagem que você está vendo, em razão
do ramo dorsal, você está olhando aquela imagem e você fala assim, nossa, essa pessoa tem essas características. Agora, se eu conheço essa pessoa, se é minha mãe, se é um tio, se é meu filho, essa parte de dar significado aos objetos, dar significado àquela pessoa, está acontecendo na via aqui do ramo ventral. E adivinha? Essa via vai ser afetada nos pacientes que possuem Alzheimer. Outra imagem representativa falando a mesma coisa, você pode ver que a parte de baixo passa pelo sistema límbico, né? Passa pela amígdala que vai ser afetada, o hipocampo. Então, no Alzheimer, na segunda fase ali, essa pessoa já tem essa dificuldade. Ela reconhece, ela vê, ou melhor, ela vê a face, mas agora dá significado, ela tem essa dificuldade em razão dessa via, dessa rota ventral. Beleza? E aí você tem algumas outras fases, certo? Que resumidamente nós podemos dizer que a terceira fase ela está relacionada à dificuldade na fala, né? Dificuldade em se lembrar de algumas palavras. Progressivamente o paciente vai perdendo a capacidade de ler, de escrever, de conseguir fazer algumas tarefas simples e diárias. Claro, né, você tem todas essas sequelas aí que já foram comentadas também nos outros resumos. Esse é o último resumo, então dê uma olhada nos outros depois. A memória de longo prazo vai se perdendo. Nós vamos ter um problema lá no hipocampo, certo? No potencial de longa duração. Na quarta fase aqui, a pessoa já está definhando, porque as áreas 5 e 6 do córtex da área pré-central, elas já não estão funcionando. E elas estão relacionadas aí com a função motora. Então essa pessoa já está definhando. Esses problemas cerebrais estão afetando agora a parte física dessa pessoa. E o Alzheimer, ele começa no tronco cerebral, mais especificamente na área chamada núcleo dorsal da RAF. Tá aqui, ó, coloquei isso aqui. E além de, muito embora existam muitos estudos, há muitas dúvidas sobre algumas partes das consequências e do desenvolvimento do Alzheimer. Então é um ponto em que você pode vir a estudar para trazer achados científicos, benefícios no tratamento da doença de Alzheimer. Embora exista muita energia depositada nessa doença e muito se sabe sobre essa doença, mesmo assim não existe um tratamento definitivo. E há muitas controvérsias em alguns tratamentos que são padronizados, tá bom? O uso de medicamentos, se aquele medicamento ele vai atuar atenuando ou até mesmo fazendo com que a doença avance mais rapidamente. Então, são temas que são passíveis de muito estudo, passíveis de muita pesquisa. Mas não é o ponto aqui. O ponto aqui é apenas uma revisão superficial e instigar você a querer analisar um pouco mais essa doença. E como eu falei sobre o muito estudo e as muitas dúvidas, essa doença é dividida em hipóteses sobre como ela vai estar afetando o corpo e qual é sua etiologia, como ela inicia os seus primeiros sintomas, quais são as primeiras alterações que fazem com que o indivíduo tenha Alzheimer. Bem, essas diversas hipóteses abrem muitas janelas para tratamento, para exames e para a criação de medicamentos. A primeira hipótese que nós vamos comentar aqui é a colinérgica. Nesse momento, nós temos uma diminuição da colina acetiltransferase,
que você sabe que está relacionado com a produção de acetilcolina A. E olha, na região do hipocampo. Então eu tenho uma diminuição de neurônios colinérgicos, eu tenho a diminuição de receptores colinérgicos muscarínicos que estão ali no hipocampo, então vai atrapalhar aquele nosso processo de fixar as memórias, de aprendizagem. Então você tem uma deterioração neurocognitiva, certo? Você lembra lá dos receptores? AMPA, NMDA, quinato. Então você vai ter esse problema aí. Aqueles receptores que estão aqui, inclusive, são glutamatérgicos. E aí eu entro em outra hipótese. O NMDA, o AMPA, o quinato, cainato, né? Cainato. Eu acho que eu tinha escrito com K. Mas tudo bem, isso aí está com C. Eu acredito que seja com K. Muito bem. Você vai ter, enquanto na resposta de acetilcolina, a resposta colinérgica, você vai ter será atenuado que a acetilcolina, ela é o neurotransmissor relacionado à inteligência, né? Ela vai ajudar aí na aprendizagem, nas sinapses, é muito importante. E o colinérgico, o glutamatérgico, o NMDA, o AMPA, o cainato, está relacionado àquele processo lá de potenciação de longa duração, o que também é muito importante para a memória. Só que diferente do colinérgico, esse glutamatérgico aqui, ele vai começar a liberar glutamato em excesso, em quantidades exageradas, a ponto de ativar em excesso o NMDA. Lembrando que o NMDA ele demora para poder fazer alguma conexão, porque ele tem um magnésio lá e depois esse magnésio sai. Só depois de uma despolarização que esse receptor NMDA ele é ativado. E através dele, cálcio entra dentro dos neurônios, entra dentro das células. E esse aumento exagerado nos níveis intracelulares de cálcio vão causar inúmeros benefícios, porém, em excesso, tudo em excesso causa toxicidade. E uma das respostas do cálcio intracelular, que é muito comum, qualquer pessoa que sabe o básico de citologia vai lembrar disso, é que o cálcio é um segundo mensageiro que vai ativar o que nós chamamos de caspases. E as caspases, lá nas mitocôndrias, etc., elas vão vir a ativar a apoptose, certo? E aí você vai ter uma morte do neurônio. Então aqui você tem a hipótese da cascata amiloide, formação das placas beta-amiloides. Você tem aí a proteína precursora amiloide, APP, né, que é outra hipótese. Já falamos dessas hipóteses aqui, né? Claro que se eu não fiz uma conclusão decente, se vai causar toxicidade e caspase, você vai ter um problema óbvio, né, nos neurônios que vai afetar sim a cognição, né? Você tem a apoptose neural, poxa, está destruindo neurônios, claro que você vai ter sequelas. Outra hipótese interessante, agora sim, entrando de forma mais decente, é a padronizada como fato. É a padronizada como a característica principal de quem tem Alzheimer. Vamos dizer que essa daqui é a parte mais famosa, muito embora as outras hipóteses também possam acontecer concomitante a essa. Mas essa daqui vai ficar como a oficial, a padrão ouro, vamos dizer assim. A hipótese da cascata amiloide, né, que está relacionada à formação das placas beta-amiloides, começa bem tranquilo, de maneira bem ingênua, sem trazer muita expectativa. Você simplesmente tem uma proteína chamada APP, que
é a proteína precursora amiloide, que é uma glicoproteína de membrana. Então ela gruda na membrana e ajuda os neurônios a ficarem juntos ali na matriz extracelular. Legal. E ela é transportada pela tau. Então a APP é transportada pela tau por meio dos microtúbulos. Por que eu disse transportada pela tau? Porque a tau que vai trazer estabilidade para o microtúbulo. É como se fosse assim. Os microtúbulos, eles são... é o carro, trata-se do transporte. E o tau, ele trata-se das peças que fazem com que aquele carro, que aquele transporte fique íntegro. E aí consegue transportar o APP para a membrana. Simples assim. Beleza? Então, se eu não tenho tau, os microtúbulos se desfazem. Se eu não tenho tau, vai soltar um pneu, vai acontecer um acidente. Se eu não tenho tau, pode ser de moto, vai soltar também um pneu, alguma parte, qualquer que seja, e aí vai ocorrer um problema. Então, sem o tau, não tem como ocorrer esse transporte. Simples, né? E aí vai para a membrana. Então, o APP ele chega na membrana e ele exerce seu papel de adesão do neurônio à matriz extracelular. E nessa história nós temos a alfa-secretase. Importante demais. Por quê? Porque a alfa-secretase ela vai clicar quando necessário, clivar, destruir, diminuir, principalmente quando essa proteína já está envelhecida, vai clivar a APP. E sabe qual é o mais legal disso tudo? Que a secretase, quando ela cliva a APP, para não ficar em excesso, tudo em excesso faz mal. É que nem açúcar e o sal. Essa daqui é uma frase que eu aprendi de uma música infantil. Então, a alfa-secretase ela cliva a APP e quando ela cliva, destrói, a APP se divide em moléculas que protegem o neurônio. Então, se divide em fatores protetores do neurônio. Legal isso demais, né? A alfa-secretase também, ela inibe as placas beta-amiloides. Além de inibir a alfa-secretase, além de inibir as placas beta-amiloides, ela ainda protege os neurônios. Então, a alfa-secretase é top das galáxias, é muito importante. E a formação das placas beta-amiloides está correlacionada diretamente ao Alzheimer, certo? Óbvio que nós estamos falando de Alzheimer, então não tem segredo. Então, a alfa-secretase, top demais, né? Poderia pensar numa espécie de meio pelo qual eu consiga produzir essa enzima alfa-secretase para tentar diminuir as placas beta-amiloides? Talvez sim. Não sei, um medicamento. Há de se pensar, né? Então, é entendendo o processo fisiopatológico que você consegue raciocinar para poder trazer novos tratamentos. E é por isso que eu fiz esse comentário. Mas o que acontece? Acontece que além da alfa-secretase, existe a gama e beta-secretase, que são ativadas pela presenilina. Essa presenilina, que é uma proteína, além de ativar a gama e beta-secretase, ela faz com que elas aumentem em excesso. E tem um detalhe, essa gama e beta-secretase são primos distantes da alfa-secretase, que é legal. Só que a gama e beta-secretase são aqueles primos revoltados. E aí o que eles fazem? Eles produzem peptídeos em grandíssima quantidade que eles vão se polimerizar e vão gerar a placa beta-amiloide. Esse processo acontece numa pessoa normal? Acontece, mas em pouquíssima quantidade. Aqui é em excesso. E adivinha? Vai aumentando placa beta-amiloide. Muito. Acumula. E vai acumulando. Demência. Problemas. Vai
trazer diversos problemas para todo o corpo. Agora olha esse detalhe que bonito, olha que lindo, olha que interessante, olha que cheiroso. A placa beta-amiloide, ela é curiosa, ela é interessante porque nós sabemos que ela vai para a fenda sináptica e atrapalha as sinapses no hipocampo. Então não chegam os sinais. Isso daí vai dar um problemaço, né? Vai dificultar demais as vias, os circuitos neuronais, e ainda isso no hipocampo vai dar muito problema. Só que é instigante saber que a placa beta-amiloide, além de atuar de maneira extracelular na fenda sináptica, ela atua de maneira intracelular, causando danos no cérebro. Então ela tem uma atuação extra e intracelular. E você falou, o que tem de lindo nisso? Na verdade, é uma oportunidade de tratamento, de estudo, para você se aprofundar e ajudar mais pessoas. Aí mora a beleza de entender fisiopatologia, de entender os processos. Você pode fazer alguma coisa para ajudar. Então, beleza. Dito isso, com um tom mais filosófico, nós vamos falar agora sobre a tal. Então, até aqui, nós entendemos que existe a produção de placa beta-amiloide, que ela vai se acumular, vai na fenda sináptica e vai causar vários problemas. Só que aí, só para dizer que não tem só a placa amiloide causando problema, você lembra lá da tal? Lembro. A tal trata-se dos componentes que deixam o carro firme, né? Trata-se ali dos parafusos, certo? Pois é. O que acontece? O tal que estabiliza os microtúbulos, que é o que trata-se dos carros. Só que do nada, pensa assim, do nada, acontece uma hiperfosforilação no tal, do nada, assim, que é uma proteína. Vou repetir, acontece uma hiperfosforilação do tal, e o que acontece? Esse tal que estabiliza o carro, se não tem o estabilizador dos microtúbulos, se você pega o carro, as rodas estão no lugar, tá tudo certinho, você começa a andar. Só que os parafusos de todos os pneus estão muito frouxos, a ponto que um saiu durante seu percurso de casa a uma universidade ou a um restaurante, não importa. Já saiu um, na metade do caminho, você nem percebeu. Saiu 2, saiu 3. 80% do caminho, essa roda sai também. E aí esse carro, ele vai acabar tendo um estrago. Olha aqui, microtúbulo, tal, hiperfosforila. Olha o que acontece? Acidente. Puff, aí is a problem. This is a big problem here, man. E esse tal, em razão dessa hiperfosforilização, dessa quebra dos microtúbulos, vai acabar formando o que nós chamamos de emaranhado. Aí, tá escrito aqui, né? Mas eu vou escrever de novo. Emaranhado de neurofibrilas. Neurofibrilas que estão atuando na progressão da doença, que vão, juntamente com a placa amiloide, potencializar ou fazer avançar o Alzheimer. Complicado, né? Então é isso que acontece, vai desintegrando aí o microtúbulo, porque não tem tal, e aí você tem aí essas proteínas do tal
hiperfosforiladas. O que mais de problema que nós temos? Bem, imagina que isso aqui é um neurônio, tá? Foca nessa daqui primeiro, rapidinho. Esse neurônio, ele reage aos processos, aos ataques, ao que está acontecendo, e produz ROS. E causa um ambiente muito estressante. Mas o ROS, você sabe que são os radicais livres. Então, é um ambiente estressante causado por radicais livres. Então, começa a acontecer aquele tal de estresse oxidativo. Estresse oxidativo. Beleza. E aí, o que acontece também? Tem muita placa amiloide para tudo quanto é lado. E a micróglia, ela tenta proteger o neurônio. Fala, o que é isso? Tem demais, está dando problema, está indo nas sinapses, na frente da sinapse, está entrando dentro do neurônio, vamos destruir isso aí. Então ela começa a fagocitar. E ela não dá conta sozinha, então ela libera citocinas. Eita, e aí vem células de defesa, vira uma guerra. Neuroinflamação. As células reagem, produz ROS, vamos destruir tudo. Estresse oxidativo. Pensa no problema. Então você tem uma neuropatia aqui. Os neurônios estão sendo destruídos. Então, basicamente, está acontecendo uma atrofia no cérebro. Está tendo perda de peso e volume. Literalmente. Os lobos estão atrofiando, estão perdendo 41% de volume, de peso. Veja que o temporal tem ali o hipocampo, a amígdala, certo? Que nós comentamos bastante. E não é por acaso que esse aqui perdeu mais, que atrofiou mais. Você tem atrofia de giros, certo? Giro hipocampal, amígdala, e aí tá a substância branca cinzenta. Diminuição da zona cortical. Então, dilatação ventricular. Então, realmente você está analisando agora danos físicos no cérebro. Aqui um cérebro normal, aqui um cérebro com Alzheimer. Olha a diferença. Claro, é uma diferença extremamente clara. Se você não percebeu, vou te mostrar outra imagem. Então você tem diversas perdas neurais, certo? Então, isso vai acontecendo progressivamente. E essa neurofibrila, essas placas, essa apoptose que está ocorrendo, está tendo um aumento dos pontos de quebra do DNA, afinal está tendo destruição das células. O cálcio está ativando as caspases, que causa essa apoptose. Logo, você tem envelhecimento aí, do giro dentado, da CA1, e aí prejudica a memória de longa duração, o potencial de longa duração. Só problemas, só querelas. Então você tem diversos efeitos deletérios no cérebro. E esse processo está acontecendo tudo junto. Olha que bomba. E aí o paciente chega e pergunta: quanto tempo isso vai demorar? Bem, em tese, em teoria, você tem uma incerteza. Você não sabe se vai ser muito rápido, se vai ser muito devagar. Está acontecendo muitos processos. O medicamento vai funcionar ou não, cada paciente é um. Mas, olhando aí a opinião de alguns médicos na internet, há um consenso que eu te convido a buscar, né? De fato, buscar, dar uma olhada no que os médicos estão falando sobre essa pergunta aqui, sobre o tempo. E muitos deles estão associados ao tempo dependendo da idade do paciente. Se vai evoluir muito rapidamente ou não, certo? E aí depende da idade do paciente, de acordo com alguns médicos. E também se ele possui alguma doença prévia, como diabetes, certo?
Mais uma vez a foto do cérebro aqui, saudável e avançado, lembrando que está ocorrendo esse processo aí, que está acabando com o parênquima, com os vasos, certo? Tem muitas informações que não são ainda, ou que não foram ainda resolucionadas, totalmente compreendidas, alguns processos bioquímicos. E também existe uma hipótese genética, não que o Alzheimer seja genético, mas a propensão. Lembra do cromossomo 21 das pessoas com síndrome de Down? Pois é, todas as pessoas com síndrome de Down possuem muitas placas amiloides que parecem estar relacionadas com o retardo mental. Agora, são estudos que estão em andamento, que eu trouxe apenas aqui para citar. Então existe também a hipótese de propensão genética, não que Alzheimer seja genético, né, de origem genética. Um resumo geral: você tem um acúmulo da etiopatologia, né, etiopatogenia, acúmulo de proteínas deformadas, né, que você tem lá as placas beta-amiloide, você tem as fibras, então você tem o ROS, você tem a citocina, neuroinflamação, ativação das caspases. Todos esses processos vai causar danos oxidativos, inflamatórios para o cérebro. Aí você vai ter uma disfunção, né, de neurotransmissores, disfunção sináptica, de memória. Vai atrapalhar a acetilcolina, declínio cognitivo, que a acetilcolina está relacionada com a cognição. Vai afetar a serotonina, dopamina, noradrenalina. Você vai ter um declínio comportamental, o paciente vai ter um comportamento diferente. E você tem outras hipóteses. Uma dessas hipóteses é a hipótese metálica. Está relacionado aí, óbvio, aos metais, né? Cobre, ferro, zinco, mercúrio. E, embora pareça algo distante, né, a sua panela antiaderente está muito ligada a essa hipótese aqui. E eu, antes de comentar sobre esse cartaz aqui desse filme, você pode dar uma olhada na revista Super Interessante, de abril, e tem um nome aqui, que ela falando sobre a verdade sobre o Teflon, que trata-se a história de como descobriu que o Teflon era um problema, certo? Eu ainda não assisti esse filme, mas eu quero, e esse filme foi feito justamente por causa desse Teflon, que está relacionado aí com os problemas de Alzheimer, né? Por exemplo, nós sabemos que o alumínio ele altera a atividade da barreira hematoencefálica. O alumínio ele altera o retículo endoplasmático, as mitocôndrias e induz a apoptose. Então, você está destruindo tudo, daí é um mega problema. Agora o zinco não, o zinco ele já ajuda na cognição, certo? É bem interessante. E aí, por exemplo, foi colocado aqui: biometais induzem o aumento do estresse oxidativo no cérebro. Zinco liberado na sinapse glutamatérgica, necessário para manter a memória e a cognição, tem o seu transportador ZNT3 expresso em maiores quantidades em áreas afetadas pela patologia amiloide, né? O acúmulo de ferro dentro dos neurônios, causando danos oxidativos e neurodegeneração. Cobre, quanto zinco, aumenta a velocidade de agregação do peptídeo no hipocampo e amígdalas. Então, é importante tomar cuidado aí com mercúrio, óbvio, com ferro, com zinco, com cobre, com alumínio, que são essas hipóteses metálicas mostram como esses metais dentro do nosso corpo aceleram a doença. E essa frase aqui, ela ficou muito... Ela é muito interessante para a gente entender a gravidade desse problema. Diz assim, né? Isso é um estudo, na verdade. É um recorte dessa reportagem.
Não que tenhamos muita escolha, ele já está em toda parte, inclusive dentro de nós, e vai continuar para sempre. Trata-se do Teflon, né? Ele está tratando do Teflon, que é considerado uma das substâncias eternas. É exatamente esse termo em inglês, substância eterna. Uma substância que, de acordo com a visão bioquímica e estudos recentes, você vai embora e ele vai continuar por aí. Vai se passar, a Terra vai ser destruída e eles vão continuar por aí. E o que acontece? Um fazendeiro, eu não sei se é a história exatamente desse filme, mas esse filme foi inspirado em um fazendeiro que ele começou a ter um prejuízo na sua fazenda porque todas as suas vacas começaram a morrer em grande quantidade. E ele procurava descobrir o que era e chamava veterinários e procurava, ele não entendia, ele estava tendo grandes prejuízos, até que ele entendeu que estava relacionado à água. E perto dele tinha uma empresa que produzia o tal do Teflon. E ele entendia que os dejetos que estavam sendo jogados na água tinham a ver com a morte das vacas. Então ele enviou mensagem, ele foi ignorado, entrou com um advogado que depois ignorou, a própria empresa foi lá e fez um estudo, certo? Um estudo sobre... pagou para fazer um estudo sobre o meio ambiente, o que estava acontecendo ali, que as vacas estavam morrendo de inanição e não tinha a ver com o material da empresa, e ele não concordou, e ele foi atrás de outro advogado e mostrou as fotos daquelas vacas ali que estavam morrendo, e um advogado ele aceitou e ele continuou, ele entrou em um processo e continuou esse processo até que essa empresa foi obrigada a enviar um caminhão de documentos para esse advogado, mais de 110 mil páginas, e ele passou algumas semanas lendo e estudando e percebeu que se tratava de um componente extremamente cancerígeno, extremamente tóxico. E, inclusive, muitas informações foram descobertas que os componentes que estavam sendo utilizados causavam mutação genética nos ratos, e todos os filhos dos ratos nasciam, dos camundongos, que foi feita uma pesquisa, nasciam sem os olhos, nasciam cegos, com algum tipo de deformação. E muitas grávidas que trabalhavam nessa empresa foram afastadas, mas mesmo assim seus filhos apresentaram essa mutação. E aí essa jornada do Teflon foi sendo cada vez mais discutida, né, sobre os efeitos deletérios na saúde do ser humano. Hoje, né, foi mudado algumas fórmulas, mas ainda é passível de estudo, porque todos querem, né, ter uma panela prática para fazer ali os ovos mexidos sem grudar. Essa é a verdade. O selênio, ele já é o contrário de todas essas substâncias aqui que nós falamos, né? O cobre, quanto o zinco, aumenta a velocidade lá da agregação do peptídeo no hipocampo e amígdalas, que vai formar a placa beta-amiloide, lembrando, né? Esses biometais, eles induzem o estresse oxidativo, então você vai ter uma destruição generalizada ali de ROS, vai ter uma destruição de neurônios. O zinco, ele liberado na sinapse, né, ele é necessário para manter a memória e cognição. E ele tem um seu transportador, que é esse ZNT3, expresso em maiores quantidades em áreas afetadas pela patologia amiloide. Então o zinco aí, ele já ajuda um pouco, né? O ferro, ele é acumulado dentro dos neurônios, olha que interessante. Ele causa aí danos oxidativos e neurodegeneração. Mesma coisa que
do cobre quanto o zinco, né? Mesma coisa do cobre quanto o zinco aqui. Perdão. Sim, mesma coisa do cobre e o zinco. E o alumínio, ele também altera a atividade da barreira hematoencefálica. Poxa, essa barreira aí, o nome já diz, né? Ela serve para proteger ali o encéfalo. O alumínio altera e induz aí diversos problemas, inclusive a apoptose, destruição geral. Bem, o selênio já é diferente. Ele age como um antioxidante, né? Diminuindo o ROS. Por isso que esses polivitamínicos têm selênio. Nós temos aqui também uma outra hipótese, que é a hipótese, já falamos da hipótese do metal, agora a hipótese da diabetes mellitus. Na verdade do tipo 2, basicamente, mas aqui foi colocado como diabetes do tipo 3, que é a hipótese de que a insulina, a diabetes tipo 2, somado com obesidade e sedentarismo, né, vai resultar, né, num corpo inflamado, que vai gerar resistência insulínica a diversos receptores, inclusive nos receptores que estão ligados ao cérebro, né? A maioria dos quais estão localizados aonde? No córtex cerebral, no hipocampo, no bulbo olfatório, cerebelo e hipotálamo. Então, se não está chegando açúcar, se não está chegando energia, você vai ter diversas querelas, diversos problemas no funcionamento desse cérebro, certo? Então, basicamente, seguindo essa imagem aqui bem interessante, você tem uma inflamação, então você tem que usar o quê? Um anti-inflamatório. Você pode usar ginkgo biloba, talvez, vitamina E, para tentar diminuir esse estresse oxidativo. Então, você vai procurando meios para diminuir a amiloide, encontrar mecanismos, substâncias que vão clivar, talvez destruir essas placas. Então é por meio desse processo que vem, né, as formas pelas quais você pode tentar atenuar essa situação. Lembrando também que você tem sequelas e sintomas que perpassam que essa destruição resulta em algumas dificuldades cognitivas, entre elas a mais básica de todas, que é a ansiedade, que todo mundo tem um pouquinho, mas aqui aumenta de tal forma que o indivíduo ele entra numa depressão, certo? Então, você precisa de um estabilizador de humor, né? Você precisa entrar com antidepressivos para tentar fazer com que esse indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida.